E se alguém quiser falar ou comentar, ou perguntar, e se eu puder responder, ou a gente faz junto. Nandro, é só fazer a pergunta, levanta a mão ou coloca no chat, desculpa. Então, pode abrir o microfone. Se começar a ficar bagunça, aí a gente organiza. Certo. Bueno, então, quando existe um aprendizado, essa, essas mentes, elas se sincronizam? Como é que eu posso entender que esse processo se dá? Elas continuam, ou esse processo de separação é apenas uma ilusão da mente? Por exemplo, você está nos ensinando coisas, a gente está aprendendo coisas e a gente está fazendo juntos. Esse processo de fazer juntos, de mesmo olhar para as coisas e ter um entendimento semelhante, vamos dizer assim, como é que eu poderia entender ele a partir da filosofia budista? Não sei isso, assim, não sei isso que você quer dizer, Rui. Uma das coisas que a gente diz aqui é que as nossas mentes, elas são independentes. É assim, não, assim, não independente, assim, a minha mente, o meu fluxo mental é um, o seu é um, e de todos os Budas são esse fluxo mental, um é independente. Por exemplo, a gente não tem muito, quando a gente ouve, né, tudo é uno, tudo se torna um, a gente não tem essa forma de colocar no budismo. São fluxos mentais, né, independentes. Quando a gente pode colocar que a gente tem, aí sim, estou falando uma realização da iluminação, por exemplo, quando a gente fala que a gente está um com o nosso guru, ou quando a gente, essa é a mesma qualidade, é exatamente a mesma qualidade dele. Então, assim, por isso que se fala que aí todas as mentes têm essa mesma qualidade, mas nunca um fluxo mental se une ao outro, assim, ou se torna um com o outro, entende? Então, mas aí não se une, mas eu acho que aí é o que a gente está falando aqui, é essa interdependência. Então, como você falou, eu falo, você ouve, quer dizer, existe essa interdependência, né? O fato disso, eles não se tornam um, mas eles, nesse sentido, mas eles são interdependentes. Então, você ouve dentro daquilo, da sua mente, dentro do que você já estudou, dentro das suas reflexões, e isso se torna uma coisa. Eu falo uma coisa, o Rui ouve de uma forma, o William, a Alicia, e assim vai. Então, é essa interdependência que a gente precisa saber que ela existe. Porque é até interessante o que você fala agora, porque se a gente pensar, né, se não existir essa interdependência, como que você me ouviria? Né? Se fossem as coisas separadas, como que você conseguiria me ouvir? Né? Se não existe uma interdependência, se não existe essa sincronização. Então, eu acho que é uma forma de interdependência. Existe uma independência, uma coisa distinta, vamos dizer, acho que essa é a palavra. Somos distintos. Então, o meu fluxo mental é distinto do seu, que é distinto, mas existe essa interdependência. E acho que é daí também que vem as bênçãos aí dos grandes mestres. Quando a gente fala, né, bênçãos, a gente não é algo bênçãos, né? Não é, né, caindo sobre a nossa cabeça, mas é essa interdependência que a gente cria com uma mente que está realizada, com uma mente que está. Então a gente toca, né? Assim, se a gente tem as causas e condições na nossa mente, a gente consegue falar, uau, aí a gente consegue entender.
né, aquele tempo. Obrigado. Sandro, eu poderia fazer uma pergunta? Pode fazer. Estou tentando levar a meditação para meu dia a dia. Então, se os aspectos da mente são atenção, vigilância, concentração, e eu coloco uma motivação no início do dia, mas percebo que no final do dia, às vezes, essa motivação foi completamente para outro lugar. Uhum. Como eu poderia corrigir essa situação? Manter, né? Então, eu acho, Alicia, é aquilo que a gente falou no começo. Vamos pensar que o nosso dia, né? Se você, assim, vamos pensar que o nosso dia são vários turnos de meditação. 5, 10 minutos de meia hora. Então, assim, por exemplo, você, assim, se você puder, não sei, mas assim, se você sabe, por exemplo, hoje o meu dia eu tenho que fazer isso, 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 né? Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ler, eu tenho que fazer isso. A motivação que você fez de manhã traz para cada momento, para cada situação nova do dia. Rapidinho, né? Não precisa sentar, não precisa, entendeu? Então, acho que vou ser bem prático. Assim. Então, você fez a sua motivação agora aqui, né? Então, assim, essa é a meditação do dia. Tá, então a gente vai parar, você vai tomar café. Lembra ela de novo, traz a motivação de novo. Na hora do café da manhã, não, que esse, assim, em vez da meditação, que esse café da manhã, que isso aqui seja para isso, isso, isso. Beleza. Eu fui no mercado. Trazer a motivação de novo. Entende? De forma mais simples, de forma rápida, porque o que a gente precisa fazer é retornar mesmo. Porque se a gente faz de manhã, a gente vai chegar no final do dia, é muito difícil ali, se a gente conseguir manter. Mas se a gente fizer essa repetição, e em certas situações, isso a gente pode fazer a qualquer momento, sabe? Vai escovar o dente, assim, essa é a minha motivação de hoje, então, antes de eu escovar o dente, só tem que tomar cuidado, aquela velha história, sempre do equilíbrio. Se você se força a colocar a motivação em cada ação, né, a gente tem que ir construindo isso gradualmente. Por isso que eu te falo, escolhe 4, se você sabe mais ou menos o seu dia, programa esses... tem 4 situações grandes. Então, antes de cada situação grande, eu vou voltar e falar dessa minha motivação. Eu só vou pensar, só vou relembrar essa minha motivação. E aí, sim, essa é a motivação. E o que a gente tem que lembrar é isso. Nessas situações, a mesma coisa. Se você teve que ir no mercado, mas, de repente, a gente começa a ficar ansioso. Tem que comprar aqui, putz, mas assim, nossa, eu preciso ligar para aquela pessoa depois, eu preciso fazer isso. Dentro daquilo. Lembra disso. Eu decidi vir no mercado, então é no mercado que eu vou ficar. O telefone, quando eu chegar em casa, aqui eu não vou ligar. Deixa aqui, quando eu chegar em casa, eu vou ligar. Entende? Então a gente vai jogando isso. Isso é jogar para nosso dia a dia, né? Então, chegou em casa, agora eu quero ligar para Nando. Mas eu vou ligar para Nando, mas eu preciso tomar banho, ou eu preciso ligar para o Gustavo, ou eu preciso... Vamos lá, eu decidi ligar para Nando, então é isso aqui que eu vou fazer. Então, retorna, né? E traz a motivação e retorna para aquilo. Sempre lembrar isso. E que maravilha, sabe? Não é de forma presa, assim. Caramba, eu escolhi... Esse momento eu escolhi para fazer isso. Então, nesse momento, é isso que eu vou fazer. Daqui a pouco eu faço outro, sabe? Assim, e fazer, acho que é muito importante a gente fazer com leveza, sabe? Assim, não é tipo, preciso estar concentrado, porque tudo isso gera tensão e gera distração, porque aí a mente quer sair disso, sabe? Tipo, Alice, estou aqui, você veio aqui no mercado, vamos ficar no mercado, sabe? Deixa a outra história para depois, daqui a pouco a gente vê a outra história, sabe? E continua no mercado, assim. Eu vejo dessa forma, sabe? Por isso que a gente tem que desmistificar, para mim é importante, de que a meditação é respiração.
A meditação é a nossa atenção, é a gente querer ficar onde a gente quer. A gente quer, né? A gente querer ser o nosso próprio chefe, como diz a Robena, né? Be your own boss. Eu quero, então foi resolvido se eu quero ou não quero, se eu gosto ou não gosto, eu tenho que ir no mercado. Pô, agora é isso. Isso tudo, e isso, se a gente faz, é impressionante como o nosso dia, aí sim, voltando, falando, né? Como isso faz o nosso dia a dia eficiente, sabe? Então, porque a gente vai fazendo agora e diminui o estresse, diminui o cansaço. Porque o problema é a gente estar fazendo uma coisa, pensando em outra e pensando em outra, que não é o momento de fazer. Muito obrigada, uma explicação muito prática. Como? Desculpa? Eu estou agradecendo porque foi uma explicação muito prática. Bom, acho que vamos... Acho que a gente pode terminar. Tamine, Não, eu ia falar com você rapidinho sobre a aversão, mas faltam 2 minutos, eu não sei se você teria tempo ou se a gente deixa para outra ocasião, para a próxima semana. Porque a coisa do apego e da aversão, né? No meu caso específico, a aversão é mais difícil eu conseguir ser minha própria chefe com relação à aversão. Então, eu queria uma oportunidade de conversar sobre... Tá. A gente deixa para outra oportunidade, Tamine, mas assim... Tamine, o seu áudio está cortando, mas assim, um pouquinho que acho que a gente ouviu, então, da aversão e do apego, mas principalmente da aversão, a gente pode conversar em outro momento, mas eu só vou pedir que, se você puder trazer essa meditação, sabe, disso, de que tudo depende da nossa mente. Então, essa minha versão é de... principalmente, eu vou trazer mais especificamente a versão a alguém, é só essa falta de compreensão de que a minha forma de pensar, da forma que eu vejo, é diferente da outra pessoa. A gente não dá esse espaço para a gente perceber que, assim, e não que eu precise concordar com a outra pessoa, não que a pessoa precisa concordar comigo, mas que existe essa forma diferente de pensar. Porque depende da minha mente e depende e depende da mente do outro. E se você pensar num objeto, numa situação, mas assim, é só você olhar, eu tenho aversão por alguma coisa, mas essa aversão está realmente na minha mente. Assim. Esse objeto, ele não é ruim, ele não é negativo, porque a aversão, o problema da aversão, que aí a gente fala da raiva, é um exagero negativo daquilo que a gente está vendo. Assim. Então, é só a gente desconstruir isso. Assim, por que eu não gosto de uma... Assim, eu não gosto de... Sei lá, não gosto de abóbora. Né? E está tudo certo, a gente experimenta e instintivamente, né, espontaneamente, a gente tem algumas aversões. Assim. Mas só de olhar que a aversão não tá a gente só, pelo menos, não colocar no objeto. Assim, tem gente que gosta de abóbora. A gente conversa melhor, mas assim, só para você tentar ver de que forma o que a gente falou aqui da interdependência, que depende das nossas projeções, depende dos nossos exageros, é que a aversão e o apego surgem, porque é dessa ignorância, dessa inseparabilidade. A gente
a gente fala mal de alguma coisa porque está assim, inseparável da gente. A gente não vai falar alguma coisa se a gente sabe que é alguma coisa nossa. Quer dizer, até tem, né? Porque não o nosso cuidado com a gente. Mas, assim, se a gente pensar, se a gente está falando de alguma coisa que a gente mesmo vê, a gente está se autocriticando, né? Tendo uma aversão por aquilo que a gente está separado daquilo. Então, o importante é perceber essa não separação, essa interdependência que a gente tem de tudo que a gente vê, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente sente, de tudo que a gente... né? Perceba uma aversão, só dá um tempo, sabe, também. Dá um tempo. Cria um espaço. Só não reagir. A gente não reagir nesse momento é a melhor coisa.